Olá, como é que vocês estão, Mulheres Maravilha? Hoje nós estamos começando aqui o 14º episódio do Mulher Maravilha Podcast. Eu sou a Beth Correia, sou atriz, produtora de teatro e hoje estou aqui sem minha companheira Roberta de Moraes, mas estou com uma Mulher Maravilha, uma entrevistada incrível, que é a psicóloga Rose Vilela. Rose, muito obrigada pela tua presença. Faz tempo que a gente está querendo trazê-la aqui, porque eu sei que vai ser um bate-papo muito rico. Vou contar para vocês quem é a Rose. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. A gente que agradece. Vou contar um pouquinho para vocês quem é a nossa convidada. Ela é especializada em sexualidade humana, terapia corporal, terapia sistêmica, traumas e mestre em ciências da saúde pela Unifesp. Também, toda quarta-feira, ela participa da rádio Energia FM. Rose, mais uma vez, obrigada. Acho que para começar aqui esse bate-papo, a gente vai perguntar aqui um pouquinho sobre você. De onde você é? Você é de São Paulo? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? E como é que despertou essa vontade para começar essa carreira de psicologia? A história é longa. Pode contar pra gente, a gente quer saber. Bom, infância, acho que não muito diferente, né, das outras meninas, super sonhadora, queria ser bailarina. Acho que toda menina, né, quando é muito jovenzinha, quer ser bailarina. Depois o tempo foi passando, fui atriz também. Ah, não sabia. Fiz teatro com o Antunes Filho. Coisa breve, rápida. Não, mas você pegou muito profissional, porque o Antunes Filho em São Paulo é um nome, assim, potente, hein? Você não tava de brincadeira, não. Não tava, enfim. Mas foi super pouco, porque meus pais mudaram para Minas e não me deixaram ficar aqui, porque eu era novinha, eu estava em transição de 17 para 18 anos. E aí fui embora, enfim, passei um tempo em Pouso Alegre, que foi uma fase muito boa, porque aqui em São Paulo eu era muito presa, porque meus pais tinham medo, né? Aquela coisa, menina, solta, muita preocupação. Em Minas, como era uma coisa meio interior, eu acabava indo para as baladinhas, tinha horário, limite, tudo, mas assim, aquela vida mais regradinha de mulher, né? Os meninos podiam tudo, as meninas podiam nada. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, nós somos 4, 2 meninas e 2 meninos. Os meninos mais velhos... E eu sou a terceira e minha irmã que veio muito tempo depois, tem 9 anos de diferença. E você sentiu diferença em relação aos teus irmãos? A criação? E pra você a criação? Total. Total, né? Total. Então, assim, a menina cuida da casa, lava a louça, faz comida, ser incentivada a isso, né? Cuidei da minha irmã. Então, na verdade, foi irmã meio mãe, né? Meio filha. Então, aquela coisa que era o que se tinha para o momento. Mas enfim, minha família era muito festeira também, sabe? Tudo era motivo de festa, tudo era motivo de churrasco, então sempre teve muita alegria, a família do meu pai fala muita, tem uma malícia assim na fala, na brincadeira, é uma coisa gostosa. Então você curtiu bem a infância, né? Curti, não, foi boa, tem lá, né, as dificuldades financeiras, mas foi uma infância... Né? Acho que dentro do normal, brinquei muito, corri muito, enfim. Você tá falando, eu tô lembrando da minha infância, porque a gente é da mesma geração e era exatamente assim, não é? Eu não tenho irmãos, eu tenho só uma irmã, mas era bem isso. Meu pai português, 8 horas em casa, 9 horas em casa. Eu não sei como é que teria sido meu pai se tivesse tido um filho, mas eu certeza que ele teria feito como a tua família. Seria diferente, Era, né? Porque era mulher, não tem jeito. E pra sair à noite, quando, né, a baladinha, eu só podia ir se um dos meus irmãos me levasse. Ou se eu fosse com eles. Eles diziam, jamais, eu não vou levar ela tiracolo em lugar nenhum. Ou seja, eu saía bem pouco, tinha limite, né? Aí quando você tá ali mais adolescente, eu podia chegar, me chamavam de abóbora. Nossa. Porque eu tinha que chegar antes da meia-noite. Então imagina, né? Sofri bullying, me chamavam de abóbora. Tem que levar a abóbora embora. Vai virar abóbora. Pior que era assim mesmo, viu, gente? O pessoal aí da nova geração não tem ideia, mas era exatamente assim. Não tem ideia. Não tem. Era, não. né? Eu vejo, eu tenho uma enteada de 23 e você tem 2 filhos, não é? Adolescentes. 10. Eles não têm ideia do que a gente, principalmente mulher, passou nessa década, né? Que a gente era criança e adolescente, queria descobrir o mundo, queria ir pra festa e nada.
Nada. Tudo muito regrado, né? Hoje eu converso com a minha filha sobre isso. Ai, mãe, é tudo assim. Ai, mãe, vira o olho, né? É, minha filha. Ela acha que a gente segura. Você não sabe o que é segurar. Você não sabe o que é o Eles não têm cerceamento. ideia. Não tem ideia. Eu falo lá em casa, eles não sabem o que era o seu Joaquim. Ninguém sabe. Só eu e minha irmã sabemos. Ninguém mais sabe. E, Rose, como é que foi despertar? Você falou que queria ser bailarina. Aí você disse que chegou a trabalhar como atriz no Antunes, que não é pouca coisa, que é, né, um teatro profissional. E como é que foi esse despertar depois para psicologia? Então, eu sempre tive essa coisa da escuta. Eu lembro que as amigas e amigos, né? Eu sempre tive muito amigos e amigas. Pessoas falam, não tem amizade entre homem e mulher, mas eu sempre tive, desde muito jovenzinha. E, inclusive, quando criança, eu achava as brincadeiras dos meninos muito mais divertidas do que das meninas. Exato. Correr, Sempre. pular, chutar. Jogar bola. Jogar bola, era porque tem a ver, né, com essa coisa cultural do machismo, do menino pode tudo e a menina é cuidar de casa. Mas eu adorava a brincadeira dos meninos. Menina era boneca, né, panelinha, aquelas coisas. Mas enfim, sempre as pessoas me procuravam para conversar e eu sempre acolhi e tal. E meio que a coisa foi se desenrolando, sabe? A hora que você vai prestar vestibular, você fala, para que eu vou prestar? Você ainda não tinha uma definição. Aí pensei em enfermagem, que também está numa área de cuidado, né? Sim. Mas eu falei, quer saber, eu vou prestar para psicologia. E eu lembro que em casa foi assim, como assim? Você vai cuidar de louco? Você vai morrer de fome? Você vai, sabe aquelas coisas que Ainda você tinha ouve? esse estigma, né? Ainda hoje tem, né? Imagina naquela época, as pessoas ainda acham que psicólogo é coisa para louco. Ainda existe, infelizmente. Olha, psicólogo, eu tenho uma ideia de que todas as pessoas tinham que ter um. Se fosse assim possível, eu acho que traz uma qualidade de vida. Total. Eu faço, tá, gente? Há muitos anos. E para mim não tem crescimento, desenvolvimento pessoal melhor do que ter alguém te acompanhando, te ouvindo, te auxiliando. Eu acho que se pudesse, isso é saúde pública. Tinha que ter mais acesso. Sim, nas escolas, principalmente que tiraram, né? Tinha por um período, tiraram. Mas, enfim, eu sofri esse, né, preconceito dentro da minha própria casa. Eu lembro do meu pai, você é maluca, você vai cuidar de louco. Eu falei, né? Enfim, aí eu já sabia que eu queria a área clínica, porque durante a faculdade você passa por vários estágios. Então, educação, hospitalar, clínica, social. Então, você tem que passar pelos estágios. E já desde muito cedo, eu já sabia que eu queria a área clínica. E aí, me formei, fui trabalhar no serviço público, atendia em ambulatório. E você tem que fazer as especializações, porque não adianta você só se formar. As pessoas acham, não, faz lá 5 anos de faculdade e sai psicólogo. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter uma especialização, uma área de atuação e o fazer a sua terapia pessoal. Porque até para não misturar com a história da outra pessoa. Você também é gente. Você não pode ter essa onipotência, achar que você vai salvar o mundo. Você tem que primeiro se salvar, para depois poder ajudar alguém. E, então, são anos, né, de estudo e formação. E eu lembro que eu estava no ambulatório e eu sempre tive muita afinidade com a área corporal, até por conta do teatro, né? Fiz teatro no colégio, enfim. A gente trabalhava muito o corpo. E eu lembro que na faculdade eu conheci Reich, William Reich, que fala das couraças e tem todo um trabalho corporal. E eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, que era na escola, tinha um pessoal que já conhecia Reich. E aí na faculdade eu ouvi de novo, falei, esse cara me interessou. Aí quando eu me formei, eu fui atrás de formação em terapia corporal reichiana. E que foi muito legal. E junto, aí aconteceu por acaso. Como eu estava no ambulatório, eu recebia muitos pacientes, tanto do urologista como da ginecologista, com disfunção sexual. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar aqui, né? Porque você sai da faculdade com uma noção mais de psicanálise, enfim. Aí você estava com algo bem específico, né? Muito específico. E que nada é por acaso, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, a gente recebia ainda os informativos de curso pelo correio. Hoje não existe mais, é tudo correio eletrônico, mas a gente recebia do correio físico. E eu cheguei, tinha uma cartinha lá para mim, né? Endereçado a mim, que era um curso de formação em sexualidade.
Coincidência? Como assim, né? E aí eu fui atrás. E eu lembro que era uma cartinha assim, super ousada, porque era uma caixinha de remédio. Eu achei aquilo de uma sacada, Que sabe inteligente assim? e criativo. Era uma caixinha de remédio com curso de sexualidade. E aí você Olha. abria a bula, era todas as informações do curso. Cheio máxima. E aí eu fui, fiz a formação. Eu lembro que na época tinha que apresentar o curso, atendi na clínica, tinha uma clínica lá, fiz tudo direitinho, né? Eu sou do tipo que vai e faz. E no final a gente tinha que apresentar um trabalho que eu falei sobre bissexualidade, que era uma coisa que se falava bem pouco, né? Sou formada, vou fazer 29 anos de formada agora. Que Então, maravilha, que trajetória linda. Coisa E você, antiga, e né? você fez um trabalho sobre bissexualidade que você apresentou no México, não foi isso? Apresentei no México. Isso. Na época que se falava pouco ainda disso, né? Super Tinha ainda um pouco preconceito, imagino. sobre orientação sexual, né? Não tinha toda essa classificação que tem hoje. Então, era pouco se falado, estavam estudando ainda, era um começo. Então, foi bem interessante. E aí você foi enveredando. E aí foi, e tô aqui. Ainda bem, né, gente? Depois disso, fiz várias outras formações. Não, você tem uma formação incrível várias aqui. outras. Especializações, né? É. E uma delas eu queria até te perguntar, porque é bem curioso, a Rose fez um curso de hipnose e acho que traz muita curiosidade, eu tenho curiosidade, acho que as pessoas também. Como é que funciona exatamente a hipnose, já que ela acessa, pelo que eu entendo, o inconsciente? E quais são os benefícios que essa terapia traz, essa técnica traz? Em que momento que ela pode ser usada? Em que caso ela pode ser usada? Algumas pessoas não são tão simplesmente, né, hipnotizáveis. Então, tem pessoas que têm dificuldade, que essa técnica não vai funcionar. Mas você vai buscar recursos, porque tudo isso está dentro da gente. Né? Você precisa de alguém, um fator externo, para te conduzir a acessar alguns lugares do seu inconsciente para se trabalhar. Então, se você sofreu um trauma, ou se você quer trabalhar também performance, né? Então, você leva a pessoa num estado alterado, você faz todo um relaxamento, você vai induzindo a pessoa, né, baixar um pouquinho ali e permitir que ela acesse esse inconsciente através... Então, tem toda uma consigna verbal que você vai induzindo essa pessoa a um estado, enfim, que você quer alcançar para trabalhar um trauma. E aí tem toda uma técnica. Cada situação você vai lançar mão de uma determinada forma dentro da hipnose. Nossa, é muito interessante. E te despertou essa vontade? Por que motivo? Porque você tinha interesse? Eu já trabalho com o EMDR, que é uma técnica de dessensibilização e reprocessamento através da bilateralidade do corpo. Tem até um aparelhinho que tem uma luzinha que fica correndo para lá e para cá, que você pode trabalhar tanto os olhos, movimentando para lá e para cá, ou o toque. Nesse aparelhinho vem uma pecinha que fica pulsando cada hora numa mão, que a ideia é trabalhar a bilateralidade, porque aí você desperta a amígdala, que fica no cérebro, porque às vezes a gente está falando, a pessoa fala, mas eu tirei a amígdala. Para mim não vai funcionar, não é essa da garganta. Estamos falando de outra amígdala. É a amígdala do cérebro, Sim. Que é onde ficam registrados traumas. E aí, né, de uma forma, tem até algumas coisas que se cruzam com a hipnose, de colocar a pessoa no estado X, né, para que ela acesse este momento, ou essa dor muito... às vezes, assim, você está passando por uma situação hoje que tem a ver com algo que aconteceu com você lá na sua infância, mas que você não consegue fazer este link. E à medida que você vai fazendo o trabalho do EMDR, de trabalhar os dois lados do corpo, você vai fazendo esse processamento e a pessoa ela vai desencadeando várias memórias e lembranças. Às vezes até vem memórias criadas, não necessariamente, mas até ela chegar, às vezes, num estado de infância. Então, eu já recebi, vou te dar um exemplo, mulheres que vieram, já uns 3 casos, que vieram com depressão profunda. Assim, profunda, de medicação, de muito tempo. E aí eu propus fazer o trabalho de EMDR, trabalhando as sensações da depressão, porque você vai trabalhando com o que a pessoa traz, ou uma lembrança, ou uma sensação física, emocional, e aí você coloca a pessoa lá no estado e
vai trabalhando. E da pessoa ir acessando, né, vários momentos da vida, de adolescência, infância, porque você vai levando a pessoa. Sim. E dela lembrar de abuso na infância. Que não era consciente daquele Que momento, não ela não era sabia. consciente. Nossa. Então, assim, ela lembrava da situação, que era a casa da vizinha, da amiguinha. Ela sabia que ela brincava e tal. E que depois de um certo tempo ela não queria mais ir lá. Mas o que o seu inconsciente faz? Para te proteger, ele cria umas camadinhas. Por quê? Porque você tem que sobreviver. Porque a pessoa Nebulosas, é sua vizinha. né? Porque às vezes a pessoa está dentro da sua casa. Então, você não lembra daquilo, mas à medida que você vai tirando essas camadinhas, né, com essas técnicas, a hipnose, o EMDR, a pessoa ela pode sim acessar. Não é que todo mundo vá acessar, que fique claro isso, mas uma boa parcela aí da população acaba acessando isso. E então, desse caso de um abuso de vizinho, outro caso de abuso... questões religiosas, né, de mentores religiosos, isso acontece muito. Olha só, Então, ficou alerta aí, né? de uma paciente que foi abusada por um pai de santo, sei lá, eu lembro que era espírita, mas não sei qual que era a linhagem especificamente, mas acho que era uma coisa meio pai de santo. Por quê? Porque os pais confiam, né, na pessoa. Você fala, poxa vida. É um líder religioso. É um líder religioso, Sim. é alguém que está ali, que traz a paz, enfim, que cuida da gente, e aí ela também acessou essa história do abuso. E aí outro caso também, que foi, né, enfim, aí era dentro da família. E aí você vai trabalhando, porque o que acontece? Vai mudar a vida da pessoa? Ela vai deixar de ser abusada? Não, aquilo já aconteceu, está na história dela. Mas a emoção que aquilo gera, o quão paralisada ela ficou. Porque quando acontece um trauma, a pessoa ela paralisa, ela congela. E uma das pacientes, ela falava que ela se sentia muito gelada, de osso gelado, de mão gelada, de pele gelada. E quando a gente fez o EMDR, ela trouxe isso, que ela tinha descongelado. É lindo, né? Lindo, gente. Que ela nunca tinha processo. sentido o quentinho do corpo dela como ela sentiu depois do processo. Mas ela só foi se dar conta depois, né? Porque na hora que está acontecendo, você entra na emoção e tal, que ela falou, nossa, assim, que descongelou. Porque é isso, o trauma, ele te congela naquele momento, dependendo do que aconteceu. E você vive uma vida em função daquilo sem lembrar. Eu falo que é uma tatuagem nas costas. Nossa, que você que não linda vê a referência. né? Você não tá vendo, vê. mas ela está lá. Ela está lá. Ela está lá, sempre te acompanhando. Às vezes você passa no espelho, você até olha e você... né? Bota um casaco por cima e segue, né? Segue. Que vai não... pondo as camadinhas e segue. E tá tudo bem, né? Não tem nada errado. Porque é isso que te mantém, é isso que te mantém viva, é isso que te mantém... Então, essas resistências e essas proteções que o nosso inconsciente vai gerando, é isso que, né, mantém a gente inteira de alguma forma. Quer dizer, mesmo acessando algo que já aconteceu no passado, mas que, como você disse, não dá mais para voltar. Mas, de qualquer maneira, você agora consegue trazer para a consciência e trabalhar isso, né? Exato, porque essa é a ideia. É trabalhar a emoção e a dor que isso ainda está em você. Então você vai olhar para aquilo e vai lembrar, vai falar, poxa, é verdade, eu fui abusada, mas existe vida após o abuso. E às vezes a pessoa fica presa naquilo o tempo todo. Né? Então você tem que andar, você vai lembrar e aquilo vai te gerar potência para ir para a vida e não ficar neste lugar paralisado. Perfeito, Rose, perfeito. Que é aí que vem as doenças, né? Que vem a depressão, o que somatiza, pânico, né? Que, enfim... E a gente às vezes não sabe nem o porquê. Nossa, belíssimo trabalho. E vamos falar de sexo, gente? Eva! Rose, acho que temos aqui 3 momentos hormonais bem importantes na vida da mulher, que seria a menarca, o puerpério e o climatério. A menarca, como é que você vê hoje? Você acha que essa menarca está acontecendo um pouco mais precocemente nas nossas meninas hoje? Tem uma questão
do tempo mesmo, acho que tem a ver com a evolução. Então, se você perceber, os bebês antigamente nasciam de olhinho fechado, né? Hoje já nasce com o olho arregalado desse tamanho. Teclando. Sai com o celular. Já sai com o celular na mão. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, gente, que é incrível, que eles estão no parto, o médico, eles fazem um parto mesmo, o obstetra tá lá tirando o bebê tá saindo assim, sai o celular na frente e depois o bebê, assim, gente. É genial, é quase isso, né? É tipo isso. Então tem sim, né? Tá cada vez mais cedo a menarca, para quem não sabe, é a primeira menstruação. Então tem acontecido mais cedo, mas tem assim fatores ambientais e de alimentação. Então tem alimentos que são muito ricos em fito-hormônios. Por exemplo, a soja, sabe aquele leitinho de soja? Sei. Que a mãe acha que é super saudável. Super saudável. Uhum. Então, isso é ruim tanto para os meninos como para as meninas. Por quê? Porque é um fito-hormônio. E aí você acaba induzindo uma puberdade muito mais precoce. Hoje tem sim diminuído, né, a idade, tem acontecido mais cedo, mas tem uma questão que está acontecendo que é a puberdade precoce. Então, 9, 10 anos, meninas menstruando. Então, se percebeu que começou maminha, começou pelinho, né, na axila, no púbis, vá ao médico, porque às vezes tem como reverter. Porque o que acontece? Quando a menina tem a primeira menstruação, ela já não cresce mais tanto quanto ela deveria crescer. Então, quando acontece a puberdade precoce, além de trazer todas essas questões da sexualidade, de um corpo que tem um estranhamento, né? Que não está tão preparado. Não está preparado, não está... Emocionalmente, psicologicamente, Exato. emocionalmente, enfim. Não está preparado. Tem também essa questão do tamanho da menina. Às vezes, sim, é uma família que tem uma estatura baixa, ok. Mas às vezes não, essa menina poderia crescer mais, em termos de crescimento mesmo. E se acontece, ela acaba, cresce 1, 2 centímetros, não mais que isso. Então, é sempre importante perceber o que tem aí, um cheirinho de suor, pelinhos nascendo entre 8, 9 e 10 anos, vá ao médico. Já é um sinal. Já é um sinal, porque é importante dar uma segurada nisso, para a menina vir a desenvolver e estar mais pronta, né, para o processo. Para esse processo de desenvolvimento do corpo e o processo psicológico e emocional que vai se dar início nessa fase, não é? Exatamente. E como é que começa esse despertar da sexualidade, tanto para o menino quanto para a menina? Esse momento ele já vem... Ou é um pouco antes até o... tem outra coisa que eu tenho bastante dúvida, porque eu já ouvi, aproveitar a pergunta aqui para a Rose, que tem alguns profissionais que falam que pré-adolescência não existe. Não gostam de usar esse termo pré-adolescente, não sei por quê. Mas se existe o termo pré-adolescente, em que momento isso aconteceria da criança aí, da criança mudando de fase? É que tem assim uma diferença entre puberdade e adolescência. Boa, ótimo. A puberdade é esse período hormonal. Adolescência é o comportamento. A gente tem adolescente de 30 anos, né? Temos. Vários. De 50. Vários. Inclusive, nos dias atuais, vários. Tem toda a razão. É o que mais acontece. Então, a puberdade é o período hormonal. Ele está ligado ao hormônio, a esse bombardeio de hormônio que acontece, que é ali a partir dos 10, 11 anos. Que já vem um despertar, né? Porque você tem o hormônio, ele está acontecendo, então a sexualidade ela começa a aparecer. E aí o que é importante, porque é uma dúvida também, qual é a idade que eu devo falar de sexo com os meus filhos? Bom, eu tenho 10, então gostaria de saber. Desde que nasce. Tá vendo? Tá vendo, gente? Por quê? Porque a sexualidade, ela tem que entrar como parte da educação da criança. Você não ensina seu filho a sentar à mesa, a comer de garfo, faca, sopa de colher, a se comportar em X ambiente assim, que para brincar tem que ser em outro ambiente, que não vai chegar na casa das pessoas subindo, trepando, comendo tudo, abrindo geladeira. Você não ensina isso? Exato. Que tem a ver com a educação. A sexualidade também deve entrar dessa forma. Mas eu vou falar de sexo, eu vou despertar a sexualidade do meu filho que nem está pensando nisso. Falar de sexualidade é quando você está dando banho nele e fala, olha, cuidar do seu corpo, das partes do seu corpo, aqui nos seus órgãos genitais e dá nome, mesmo que
você chame de pepeca, de piu-piu, de pirulito, sei lá do que, os nomes que as pessoas... De tem pombinha, vários, né, gente? né? Tem vários. Os nomes são, a lista é enorme. Não tem problema dar esses nominhos. Mas é importante que a criança saiba que o piu-piu é pênis, que a perereca é vulva, é vagina. É importante que eles conheçam, né? Você não fala que o joelho é bolota. Não. Você não fala que o nariz é, sei lá, é cenoura, é pipi. Não, mas né? tem toda a razão, que uma vez eu levei meu filho no pronto-socorro e o enfermeiro falou, você levanta o braço porque eu vou colocar o termômetro na axila. Aí ele falou assim, no sovaco? Aí o moço falou, não, é axila. Então por aí você vai vendo, né? Os nomes. Eu falei, ai, que vergonha. Mas é tudo bem, né? Tudo bem. É importante assim... Ok, falou lá o sovaco, porque a gente fala, né? O sovaco. Axila. E é isso, assim como a vulva tem vários nomes, ou chama tudo de vagina, né? Não diferencia a vagina da vulva. E tá tudo bem. Importante é assim, então tá, vou ensinar diferente, vou fazer diferente. Não importa a idade e o tempo. A partir do momento que você tem a informação... Por quê? Porque nós não tivemos não educação. Tivemos, gente, não tivemos. Se meus pais não falavam de sexo... Entende? Sabe como é que eu ficava sabendo das coisas? Eu comprava revista, não sei, você, porque na nossa época não tinha nada disso, internet, WhatsApp, informação. Nós não éramos bombardeadas de informação. Bombardeados, né? Acho que os meninos também. Eu ia até a banca de jornal na minha esquina, juntava umas moedinhas com a minha amiga e comprava uma revista chamada Capricho na época. Capricho. Que tinha sempre Meu Primeiro Beijo. Falei, como é que é? Minha primeira menstruação. Você sabe que depois, por anos, eu escrevi pra Capricho, Sério? né? Coincidência, tá vendo? Por anos. Era uma revista para as meninas, né? Era, para as meninas, exatamente. Incrível. Que era a informação que tinha da moda, de ficar, do beijo, da primeira transa, né? Do que fazer quando vai ao ginecologista a primeira vez. Então, era super informativa. Hoje, você dá um clique, tá tudo na palma da mão, literalmente, né? Você acha que esse excesso de informação hoje, excesso de vídeo, tá erotizando um pouco mais as crianças? Total. Erotiza muito. E tem muitos pais que acham bacana isso, essa erotização, né? Colocar, é que hoje já não é mais dançar na boquinha da garrafa, mas tem os funks, que na verdade... Sim. Com umas letras assim, para criança... É um sexo, não sabe nem o que tá dizendo. Sexo verbalizado. Então, é bem, bem pesado. E aí a criança vai dançar, porque vê, porque tem a pessoa que ela se espelha, a pessoa que ela idealiza, porque a gente tem os nossos heróis, né? Sempre tivemos. Antigamente, não sei hoje como é que está exatamente, mas eram os professores, né? Alguém que cuidava... tinha sempre, né, aquele que você imaginava, às vezes um cantor, eu acho que você é um pouco mais nova que eu, Beth, mas enfim, a gente tinha pôster, né? Eu era o Tom Cruise. Vinha nas revistas. Top Gun. O Tom Cruise colocando aquela jaqueta, aquele óculos escuro. Não era o máximo, né? Gente do céu. Era o máximo. Era o pôster do Tom Cruise. Então, tinha essa coisa do pôster. Mas a gente tinha pôster, era uma outra maneira de lidar, né? Mas a gente tinha, né, os nossos heróis. Tinha. Esses idealização que faz parte, né? Esse desenvolvimento da libido mesmo, de investir essa libido em alguém. E hoje é o cara do funk, é o cara, enfim, mudou, é diferente, é pior, é melhor. Continua existindo, mas tem uma coisa que é a base, que é a criação que essas crianças e adolescentes têm. Porque chega uma hora que eles vão escolher o caminho deles, mas eles tendo uma base, eles vão discernir. Claro que você não vai ter controle. A hora que você solta seu filho, você fala, reza um Pai Nosso, e vai. Porque você não vai ter controle o tempo inteiro. É impossível. Mas assim, você fazendo uma base, você fala, minha parte eu fiz, né? Que foi educar, que foi explicar, que foi orientar. E agora segue com essa bagagem que você tem e faça o melhor que for possível e que você não se prejudique. Eu percebo assim, eu tenho Bom, eu tenho uma enteada de 23 que passou, acompanhei toda a adolescência dela. Tenho agora minha afilhada que vai fazer 15 e conheço outras meninas da mesma fase da minha afilhada de 15. E eu percebo uma diferença grande. Porque eu acho que embora tenha as festinhas, embora tenha tudo isso que é igual para todas, tem um olhar diferente para essa questão da sexualidade. Porque tem muito, acho que vem dos pais também, uma maneira da menina se vestir
com 12 anos que tá sexualizando, que tá forçando um pouquinho a barra, entendeu? Eu era criança, eu me vestia como criança. Porque, como dizem por aí, criança não namora, né? Então, quando o Gabriel vem e fala assim, mãe, porque sabe que lá na escolinha aconteceu tal coisa com meu amiguinho. Aí você não, acho que você não vai gostar. Mas é que no intervalo eles se pedirem namoro. Eu falei, não, por que você disse que eu não vou gostar? Ah, é porque... Não, só porque, meu filho, criança não namora. E você ainda é criança, vocês todos são crianças. Então, é uma brincadeirinha. Então, sempre que ele me pergunta, eu tento responder quando ele pergunta. Tudo que ele pergunta, eu respondo. Mas sem provocar isso o tempo inteiro, né? Esse assunto. Que estava falando, né? Qual a idade? Então, a idade é desde quando a criança nasce, orientando, explicando, para que ela não sofra abuso, porque tem criança que acha que está recebendo carinho, mas que, na verdade, ela está sendo abusada. Então, explicar, olha, aqui é o seu órgão genital, ninguém encosta a mão, você também não encosta a mão em ninguém, você tem que cuidar do seu corpo, nem coloque a boca. Então, tudo isso tem que falar muito claro, né? Do órgão na vulva, na vagina, no pênis, de não pegar, de não encostar, é seu, é o seu corpo. Eu falo, são as partes íntimas, né, mãe? Agora eu tô na minha privacidade, quando ele vai tomar banho. Exatamente. Eu falei, exato, quando você vai tomar banho, o banho é só seu. E eu sempre falo, nem professor, ninguém, nenhum amiguinho, nem professor, nenhum adulto, nenhuma criança, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, você também não pode tocar nas de ninguém. Né? E acho que você falou, isso é muito importante, perfeito. né? É importantíssimo. Porque às vezes a criança não sabe que ela está sendo abusada. Nós não sabíamos, né? Porque eu não tinha essa informação. Não, imagina, de maneira alguma. Que minha mãe ia falar, olha, ninguém pode encostar nas suas partes íntimas, isso não existia. Não, tabu total, não tinha como. E mesmo com todas essas informações ainda acontece muito, Acontecem e demais mesmo, é triste de ver. É triste de ver. E tem acho que uma outra questão que a gente está falando aqui, que é justamente, agora passando um pouco por puerpério, né, que é o que acontece com a mulher, que é uma fase também bem delicada da mulher, né? Como é que a gente consegue passar por esse momento de uma maneira serena, saudável, sem crise, assim, podendo lidar com tanto a nossa sexualidade, com esse momento que é delicado, né? Assim, a mulher, a partir do momento que ela entra na menarca, ela cicla o mês inteiro. Então, ora ela tá com bom humor, ora tá de mau humor, ora tá com energia, ora tá com preguiça, ora tá chorona, ora tá super alegre, feliz. Diferente do homem, que é mais constante, porque a testosterona mantém ele mais constante. A gente não, a gente tá ali, né? Equilibrando os hormônios. Então, tem mulher que tem uma TPM muito forte. Tem mulher que não sente absolutamente nada. Tem mulher que precisa, inclusive, tomar antidepressivo, porque chama disforia, né? De tensão pré-menstrual. A mulher, ela entra num processo depressivo mesmo. E ela precisa tomar um antidepressivo para dar conta e equilibrar ao longo do mês. Os hormônios. Porque é bem sério. E fora as que sentem muita cólica, enfim. Então, você tem essa oscilação ao longo da vida. Aí chega um momento que você engravida para as mulheres, né? Que desejam. Sim, sim. Então, tem o momento da gestação, que aí é um momento à parte. Então, tem mulheres que têm muito tesão nessa fase da gestação. Tem mulheres que nunca tiveram orgasmo, mas que no momento da gestação têm. Né? E tem mulheres que não querem nem sentir o cheiro do parceiro, da parceira que está ali do lado. Que ficam totalmente aversivas com relação à sexualidade. Então, dá para comparar? Não dá, gente. Cada pessoa tem uma história e tem um jeito e vai lidar com essa oscilação hormonal ao longo da vida, né, em função dessa história que a pessoa tem. E aí vem, né, o pós-parto, que aí tem a amamentação. Então, a gente é regida pelos hormônios. Nossa, então, totalmente. A prolactina está lá em cima, o tesão está lá embaixo. E às vezes você tem um parceiro que fica cobrando, né? Pô, mas depois que o bebê nasceu, e aí indo para o lado mais psicológico da coisa, é um terceiro que entra na relação, às vezes esse parceiro ele é meio que excluído mesmo, porque a mulher tem essa coisa da proteção. E aí muitas vezes a mulher também se abandona como mulher. Ela vira mãe única e exclusivamente. Você cria ali uma osmose que e às vezes vira normal, né? Assim, normal e esperado, faz parte para você poder criar ali, né, ter energia para cuidar do bebê.
Mas tem pessoas que mergulham de uma tal maneira que se perdem na maternidade totalmente. Esquecem que são mulheres, que excluem o parceiro ou a parceira e fica ali só mãe e bebê. Então a gente tem que pensar que é importante também a entrada do pai na relação, para que se forme... Mãe e bebê, né? Isso, a entrada do pai na relação mãe e bebê, porque é uma tríade. E é importante para o desenvolvimento do bebê. E mesmo que seja uma relação homoafetiva, a entrada desta outra pessoa, né, que faz parte, é importante, porque tem uma representação simbólica para este bebê. Porque senão fica ruim tanto para o bebê como para a mãe. Então a mãe, ela deixa de ser mulher, se afasta, né, da parceria, perde totalmente a erotização, porque virar mãe, quem é que transa com a mãe? Né? Fica a pergunta. Tudo bem, não vamos entrar no Édipo. Não, aí, não vamos olha, entrar gente, no Édipo. O meu Édipo, a minha psicóloga, eu vou abrir aqui, ela já falou que o Freud deve estar se revirando na tumba lá, né? Porque meu Édipo ali é uma coisa, alguém tem que separar, né? Que é o que ela fala. Ai, cadê o pai para separar? No caso, meu pai, mas pode ser, como você falou, numa relação homoafetiva, a pessoa que tá ali de fora, da mãe com o bebê, ela tem que interferir para deixar essa relação mais saudável, né? Exatamente. Saudável pros três. E tem uma coisa muito divertida que eu queria te perguntar, porque assim, uma vez eu fiz um curso na Casa do Saber sobre sexualidade, era freudiano, e o professor era engraçadíssimo. E eu lembro muito que ele falou assim, gente, quando a gente fala de sexo, a gente sempre acha que o outro tá fazendo muito mais que a gente. Que tá fazendo umas coisas doidas no lustre, se pendurando, fazendo posições incríveis, super diferentes, e no fundo, conta pra gente, Rose, as pessoas falam mais do que fazem. Muito mais do que fazem, muito. Tem gente até que faz, mas se a gente colocar numa escala, mais fala do que faz. E a gente sempre acha que o outro tá mais do que a gente, né? O outro tá mais. E às vezes a pessoa ela fica seguindo um ideal, sabe assim? Porque eu li na revista que o casal feliz transa 3 vezes por semana. Tem um roteiro para seguir, né? Então, e às vezes as pessoas ficam sofrendo com isso. Porque na minha relação eu não transo tudo isso. Mas como é que tá a sua relação? Isso que é o mais importante, porque o capim do vizinho sempre vai ser mais verde. Você não vive lá, aí a hora que você pisa no capim, você vai ver que é sintético. Por isso que é verde, ninguém rega, ninguém joga uma água, o negócio tá sempre verde. Ou seja, não tem cartilha, né? Cada um tem que se conhecer, tem que conhecer o parceiro e ter a sua própria vida, organizar da maneira que for melhor para cada um. Como você falou lá atrás, é cada um que tem mulher que tem desejo incrível, né, durante a gravidez e outras que não, enfim. Isso é muito pessoal, né? Mas que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, a gente sempre acha, né? Então, o que é legal? É cuidar do que você tem, é cuidar, né, do seu jardim. É cuidar mais do que da relação, é cuidar de você também. É saber, principalmente assim, já que aqui é um tema, né, de mulher, porque a mulher, ela, até por essas questões hormonais, muitas vezes ela acaba perdendo a libido, perdendo o desejo, perdendo o tesão. Mas não é que ela perdeu, ela tem. Mas ela não tem, às vezes, dentro daquela relação. Às vezes ela tem, ela faz sozinha, ela se masturba, ela usa brinquedinho, mas ela não tem naquela relação. Então, o que está acontecendo naquela... Ou naquele momento daquela relação. Às vezes, naquele momento. Então, o que está acontecendo? Porque se você não cuida deste momento, isso vai virar, às vezes, até rompimento de relação. Ou fica cada um para um lado e vai vivendo sócios, única e exclusivamente. Paga a conta, cuida de filho. Amizade. E o Eros foi embora. O Eros foi embora. Tão almejado Eros foi embora. E aí a gente cai num outro momento da mulher também, que é justamente o climatério. E eu vi um vídeo aqui da Rose lá no Instagram, gente, muita coisa bacana no Instagram da Rose Vilela, falando 8 sintomas da menopausa que ninguém te conta. Porque a menopausa é um outro momento importante da mulher e que sexualmente também esse como se falou, essa libido cai lá do despenca. Despenca. Isso acontece porque assim como a menarca é a primeira menstruação, a menopausa é o marco da última menstruação.
Dali para frente é pós-menopausa. Só que até você chegar nesse período tem o climatério, que é a pré-menopausa. Sim. E nesse climatério, muitas vezes a mulher acha assim que o sintoma é fogacho. Ah, mas eu não tenho fogacho, eu não tenho secura vaginal, tá tudo bem. Só que tem sintomas que são silenciosos e que a gente não percebe. Então, por exemplo, pressão alta, colesterol, osteopenia, osteoporose, são coisas que você não percebe. Gente, só prestem percebe, atenção, porque eu não sabia disso, prestem atenção. Você A gente só vai sempre percebe quando vai fazer o exame, e às vezes você faz o exame, hormonalmente está tudo ok. O médico fala, você está longe da menopausa, você tem mais um ano, mas os hormônios estão dando ok, mas você já tem os sintomas. Acordar no meio da madrugada, mesmo que você não tenha fogacho, que às vezes a mulher não tem, uma das coisas, por exemplo, para mim o fogacho foi uma coisa que pegou bastante, que é aquele calorão que dá, né? Parece que tá dormindo, parece que você caiu na labareda do inferno. De repente, do nada... Começa a suar. Sua, e você descobre daquele frio, dali a pouco você já se cobre. Uma coisa. Então, para mim, essa parte do fogacho, mas aí já várias outras coisas, né? Que são os invisíveis que você não enxerga. E aí que você vai fazer os exames e fala, pô, mas está alterado o colesterol, a pressão está alterada, tem ali já uma osteopenia. Então, você tem que cuidar. O cabelo começa a cair, o sono começa a ficar, fragmentado. Você não tem um sono reparador. Então, começou a ter aí essa questão do sono, queda de cabelo, secura vaginal. Sim, isso é importante. Isso é importantíssimo. Secura também, acho que dos olhos, de tudo vai dando a pele seca, começa às vezes até a dar coceira, porque começa a dar essa secura total. Então, tem que cuidar, tem que redobrar o cuidado. Se você é uma mulher que já se cuida, que passa creme, faz atividade física, você vai ter que redobrar isso e ter um cuidado muito maior. E nesse momento que a libido despenca, né? Como é que a gente consegue desenvolver a libido para que ela afloreça de alguma maneira? Tem algum hormônio, tem alguma coisa, algum olhinho, alguma coisa que a gente consiga fazer um tratamento? O ideal é que se faça a reposição hormonal, mas nem toda mulher quer e nem toda mulher pode. Tem questões de câncer, enfim, então não é indicado. Aí teria que conversar com o médico. O que é possível. Hoje fala-se muito dos bioidênticos, dos hormônios bioidênticos, que é muito parecido com o que a gente produz. Então, tem os transdérmicos que você passa na pele, testosterona, porque a mulher tem testosterona também, em menor quantidade do que o homem. Quando é que a gente aumenta o pico de testosterona? Quando a gente está ovulando. Por isso que, às vezes, na mulher tem um desejo espontâneo quando está nesse período ovulatório. E aí dá aquela vontade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é programado biologicamente para procriação. Biologicamente. Enquanto está acontecendo a ovulação, enquanto está acontecendo, né? É quando você tem aí um desejo espontâneo. Claro que tem mulheres que têm, em outros momentos também. Mas o que a gente observa é isso, e o restante é um desejo responsivo, que é aquele que você se permite ser estimulada, e neste período do climatério, menopausa, que tem a queda, é esse exercício que você vai fazer. Agora tem uma coisa assim, às vezes a vida sexual dessa mulher nunca foi boa. E aí não adianta você colocar a culpa no climatério, na menopausa, porque nunca foi boa, porque o relacionamento já não estava bom, então só vai piorar e você vai falar, ai, que bom, né? Agora eu tô na menopausa, não preciso transar mais, porque associa o desejo, a vontade, o prazer com procriação. Então, como eu não vou procriar mais, o sexo também acabou. E não é verdade. Você pode começar um novo momento, porque você não vai ter a preocupação de engravidar, né? Teoricamente, os filhos já estão um pouquinho maior, já não é bebezinho, você já tem uma liberdade, você tranca a porta. Enfim, você tem condições de melhorar. Então, e mesmo, a mulher fez reposição hormonal, mas não melhorou a libido. Reposição hormonal não salva, não é a salvação. Claro que vai melhorar em vários aspectos, mas com relação à libido, a coisa está, às vezes, muito mais embaixo. São vários fatores, né? Está bem anterior a isso. Já é uma mulher que não tinha uma afinidade, que não tinha essa preocupação com a sexualidade. E é interessante porque a gente vê que depois que a gente teve
Gente, me fugiu o nome do azulzinho. Então, isso também é um problema do climatério, gente. Não, do climatério da menopausa, que chama névoa mental. A névoa mental. Olha, tá. Ixi, então, isso também me pegou. Névoa mental, eu não lembrava de, assim, sabe, caneta. O azulzinho. Sério? Sabe, eu tô assim, nesse, eu tô nessa fase, negócio Rose, e fala, meu Deus, mas como é que é o nome daquilo mesmo? Que escreve. Nossa. Eu tô assim. Então, aí, névoa mental. Névoa mental também é um sintoma que você não se dá conta. Você fala, não, esquecimento, tudo bem. Não, aí começa a acontecer com muita frequência. E é bem ruim, porque às vezes, pra gente que trabalha com comunicação... Agonia. Como é que é o nome desse azulzinho? Viagra. Viagra, gente, o Viagra. Porque o Viagra veio para trazer uma vida sexual mais extensa na terceira idade, que a gente poderia dizer. Que, inclusive, teve mais problemas agora com problemas de doenças venéreas, justamente porque, inclusive da AIDS, porque começaram a fazer mais sexo na terceira idade sem proteção, porque já não vou ter filho mesmo, já, né? Porque o Viagra trouxe essa possibilidade, geração, né? Quando o Viagra surgiu, que já tem aí quase 30 anos, bobear, né? Os 25 anos, o Viagra. A geração que não estava acostumada com preservativo. Claro que já existia doença venérea, mas não da forma que tá hoje, né? Inclusive, fiquem atentos aí, a moçada que transa sem preservativo, que a sífilis, que era uma coisa que tinha, né, acabado. Tá voltou e com a corda toda. E é um tratamento super barato, né, o da sífilis. E que não tem aí investimentos, enfim, por não gerar lucro para a indústria farmacêutica. Mas, Sim. enfim, é tratável, mas tem que tratar. E a sífilis é sério, porque ela pode deixar sequelas seríssimas na pessoa. Então, tem que cuidar, gente. A coisa é feia. Então, além do HIV, sífilis e todas as outras doenças. E, de fato, no surgimento do Viagra, que o Viagra ele foi desenvolvido, não sei se você sabe a história, é um remédio que é para o coração. Não me lembrava, não. Então, à medida que os médicos iam receitando Viagra para os pacientes, eles voltavam, né, no retorno e falavam, olha, o coração eu não sei como é que tá, mas lá embaixo, ó, o negócio tá funcionando com uma beleza. E aí, né, foi assim, milhões. A indústria farmacêutica nessa época arrebentou a boca do balão. E ainda vende muito, né? Imagina. Ainda muito, mas aí quebrou a patente, né? Porque depois de um tempo, você pode ter o genérico. Tem outras marcas. E aí surgiu o Cialis, o Levitra e várias outras medicações aí para vasodilatação, porque o que ele causa é uma vasodilatação. Isso foi bem interessante. Porque assim, a gente tem alguns marcos da sexualidade. Primeiro, a pílula anticoncepcional, que aí o sexo ele não é mais para procriação, e sim também para a diversão e o prazer. Depois o Viagra, que aí também traz esse boom da sexualidade masculina, e aí os parceiros cobravam as parceiras, e aí eu quero, e aí a mulher acorda, né, o cara cutucando a mulher com o pênis duro, né, e a mulher lá, tem até a piadinha, não sei se você já viu. Não. Uma mulher com um cabo de vassoura cutucando o cara na madrugada. É gostoso, né? Olha que boa ideia, gente, da Rose, adorei. Cutucada com cabo de vassoura, vou colocar lá em casa. Porque chega cutucando também me vingo. Ai. Bom, mas enfim, gente, e aí a mulher também teve que correr atrás da própria sexualidade, que foi uma coisa super interessante, né? Uma preocupação com a sexualidade da mulher mais velha. Porque o que acontece? O Viagra, os homens mais velhos tiveram um benefício muito grande. Por quê? Porque já é uma ereção que já não é tão potente, já é uma ereção mais borrachuda, né? Às vezes perde com facilidade por conta da ansiedade, por outras questões, diabetes, pressão alta. Então, acabava tendo uma dificuldade para ter ereção. Então, os homens mais velhos tiveram um benefício muito grande, que foi onde aumentou, porque né, as puladas de cerca, aquela coisa toda, ficaram frequentes. Homens e mulheres, né? Porque mulher também pula cerca, sempre pulou. Então, e sempre pulará.
e sempre pulará. E aí aumentou demais o índice de HIV na população mais velha, né? Da terceira à quarta idade. Hoje já se fala em quarta idade, não mais terceira, né? Olha, porque a gente expectativa de vida está aumentando, né? Muito, muito. Então vai mudando, vai migrando isso. E hoje a gente vê muitos jovenzinhos utilizando dos vasodilatadores desnecessariamente, que a gente chama de forma recreativa. Então, usa para ficar com uma ereção mais potente, aí depois isso te gera uma insegurança a hora que você vai ter uma relação sem usar o remédio, e aí você vai e usa de novo para se sentir seguro, e aí você acaba criando, vou colocar entre aspas, tá? Uma dependência emocional da medicação desnecessariamente. Então, o jovem está na flor da idade, com o hormônio, testosterona lá em cima, não tem que se preocupar com isso. Fica alerta, né? Não precisa, isso é perigoso, né? Inclusive perigoso. Rose, assim, quero te agradecer muito, 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 muito a tua presença hoje, que foi riquíssima, incrível, com informações, com acolhimento que a Rose passou pra gente aqui de tantos assuntos importantes, né? Acho que não só para as mulheres, acho que a gente abordou aí vários assuntos. E queria muito te pedir que você deixasse uma última mensagem aqui pro pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, para aquela câmera, alguma dica, alguma mensagem final. Tá, legal. Bom, só acho que até para encerrar o assunto, vou encerrar com o assunto das mulheres no climatério, menopausa. Esse é um período que não acaba a vida sexual. O que cessa é o período reprodutivo, mas você não deixa de ser mulher, você não precisa perder a sua sensualidade, a sua erotização, mas para isso você precisa se olhar no espelho, olhar os seus órgãos genitais, cuidar dele, usar um creminho, um gelzinho, um vibrador, porque é assim que a gente vai despertando esse desejo. E sempre que você estiver com um desejo, a libido em baixa, se pergunte como é que está o seu desejo pela vida. Como é que você está pulsando na vida? Porque é isso que a gente precisa resgatar. A gente está falando de sexualidade, mas a sexualidade não é um órgão genital. É a vida. É como a gente está na vida, que isso é o mais importante. Pulsão de vida. É pulsão de vida, exatamente. Que é a matriz de tudo isso, né? Exato. E para quem quiser contactar a Rose, falar com você, sigam a Rose no Instagram, gente. Fica a dica aqui. Fala pro pessoal como é que é o teu @ lá no Instagram e como é que as pessoas te encontram para de repente querer passar na tua clínica, ter um atendimento com você. Tá. E pode mandar mensagem pelo Instagram mesmo, eu sou super ativa no Instagram, então é Rose Vilela, com 2 L's no Lé, psicóloga, tudo junto, Rose Vilela, psicóloga. Eu estou em todas as redes com esse mesmo nome, TikTok, YouTube, mas o que eu mais atuo mesmo é no Instagram. Então pode me mandar mensagem lá no inbox. Tem vários trabalhos bacanas que eu desenvolvo, que eu vou ter um enorme prazer. Obrigada. A Rose faz lives, ela tem vídeos informativos. E fala da rádio também, ela participa toda quarta. Toda quarta, das 10 ao meio-dia, na rádio aqui em São Paulo, Energia 97.7 FM. Você pode ouvir pela rádio, assistir pelo YouTube, porque é transmitido ao vivo pelo YouTube, ou depois ir lá também, porque fica gravado, e tem também o aplicativo da rádio. Então tem várias formas de poder... E as pessoas podem fazer perguntas lá na rádio, né, para você. Fazem perguntas, tem o WhatsApp da rádio para mandar pergunta, tem o chat lá do YouTube que o pessoal vai mandando pergunta também, tem o e-mail, então tem várias formas de me acessar. Então fiquem atentos e queria muito te agradecer em nome do Mulher Maravilha Podcast, no nome da Roberta de Moraes também, pela tua presença, por todo o teu carinho aqui com a gente hoje. Agradecer vocês também, dizer que quem quiser escrever pra gente contando a sua história, ela pode vir a pauta aqui do nosso podcast, escreve para o Mulher Maravilha Podcast @gmail, lembrando que este canal é de vocês e nós seremos a sua voz. A gente se vê na próxima segunda, um beijo, fiquem bem, até lá.